canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a um vídeo em que faremos a abordagem do pós-morte na terra de Canaã. Exatamente, na terra de Canaã. Nós sabemos muito bem, isto está muito bem documentado pela arqueologia e pela história, de que o deus cananeu é El. Só que El tinha sua esposa Asherá, os seus filhos Ian, Mote e Baal, tinha toda a sua corte, ou seja, era um panteão de deuses. Esta história de que os cananeus e israelitas posteriormente adoravam o único Deus é a história da carochinha. A arqueologia e a história mostram coisas totalmente diferentes. Essa história de monoteísmo, de único Deus, começa a surgir ali a partir do século 7 a.C., antes da Era Comum, em diante. Agora, antes disso, aliás, começa a surgir. Não quer dizer que se converteram ao monoteísmo assim as populações israelitas, aspas, barra, vírgula, cananeias. Começou a surgir. A monarquia estava tentando. Mas, na verdade, o norte, que era muito mais forte, influente e poderoso militarmente e economicamente, tinha lá a adoração a Yahvé e a sua Asherá. Yahvé substitui o El ali, né? Vamos dizer assim, nessas migrações durante o período da história de crenças. Mas o El, ele era ali o chefe do panteão. E vamos ver como era o trato pós-morte em Canaã. Vamos à leitura desta excelente tese de doutorado, que temos sempre feito menção aqui no canal, a apocalíptica no zoroastrismo, judaísmo e cristianismo. Vamos tratar do tema pós-morte. Vamos lá então, vamos fazer a nossa leitura a partir da página 190. Com relação a Canaã, as escavações em Ras Shanrá, Síria, trouxeram à tona a antiga cidade de Ugarit, maior representante da civilização cananeia. O seu panteão tinha El, o Deus supremo, transcendente, mais afastado dos assuntos humanos, Baal, o mais importante dos deuses, associado à agricultura, à chuva e, consequentemente, a fertilidade, inclusive a dos rebanhos, Asherá, esposa de El, com atributos marinhos, conhecida no Antigo Testamento também como Astarte ou Rainha do Céu, Anat, irmã ou esposa de Baal, deusa da guerra e do amor, adorada também na Mesopotâmia e no Egito. E Mote, deus da seca e, consequentemente, da morte. Eu senti falta aqui também da descrição do deus Ian, que era o deus do mar. Poderíamos igualá-lo assim, igualá-lo não, fazer uma equivalência dele na mitologia grega a Poseidon. Ian era o deus do mar e das fontes das águas. E ele era adorado em diversos locais da costa leste do Mediterrâneo, assim também como no interior da Síria. Ele é bem conhecido nos textos ugaríticos e falam bastante dele. Ian é um adversário de Baal, eles lutam entre si. E o Ian, ele é retratado nos textos ugaríticos também, em alguns textos, como o filho favorito de El. Então eu senti falta aqui da retratação do deus Ian, ou Ião também, outros falam Ião, que seria importante. Ele também tem um papel importante nesta questão do pós-morte.
analisando alguns textos ugaríticos. Mas vamos continuar a leitura. Durante as diversas narrativas mitológicas, uma das mais difundidas é aquela em que Mot desafia Baal para um combate, o que, em verdade, ocorria frequentemente. No combate, Baal aceita um convite de Mot e desce ao mundo inferior, morrendo lá. Exatamente isso, perfeito. Tem a batalha com Mot, tem a batalha com Yan também. Eu falo isso com propriedade porque eu já li os textos ugaríticos, eu tenho livros aqui, mais de um, que retrata essa questão dos textos de Ugarit, ou textos ugaríticos. Então por isso que eu falo com tanta propriedade, porque é uma história que eu conheço. Anat sepulta seu esposo e vai ao encontro de Mot e o mata, triturando-o, e espalha os seus pedaços pelo campo para servir de alimento aos pássaros. Posteriormente, Baal ressuscita. Em algumas versões, sua esposa encontra seu corpo e o ressuscita, muito parecido com a questão de Ísis e Osíris. Em outras, Baal ressuscita sozinho, reencontra Mot, vence sua luta e retorna ao seu reino. A ressurreição de Baal está, de alguma forma, associada às estações férteis da agricultura. Sim, é exatamente isso. Pois durante o tempo em que permanece sem vida, há um período de 7 anos de seca e carestia. Após Baal ser trazido de volta à vida, senta no trono de Mot e assegura a reanimação vegetal durante outros 7 anos. Assim, a luta entre Baal e Mot simboliza o combate entre a vida e a morte. O que é colocado em risco é a própria sobrevivência do mundo dos vivos. A morte e ressurreição de Baal remete à morte e ressurreição da natureza. As forças desta seriam reativadas por meio de rituais praticados pelos adoradores. Correto, perfeito. Essa é a visão. Essa ressurreição do Deus não implica que os humanos possam fazer a mesma coisa. Ao contrário, quando morriam, os cananeus pensavam que seu elemento vital, Nefesh, conceito semelhante ao Nefesh hebraico, deixava o corpo e continuava a viver no reino de Mot, de forma precária, à semelhança do pensamento mesopotâmico, sem direito a nada, sem herança, sem nada. Também, à semelhança dos mesopotâmios, não há evidências de recompensas ou julgamentos no pós-morte. O máximo que poderia acontecer era que, através de algumas celebrações ritualísticas por parte dos vivos, a situação dos mortos fosse de alguma forma melhorada no mundo inferior. Mas não se sabe como se dava essa melhora. Como essa melhora acontecia, não temos evidências. O fato de a imortalidade não estar acessível aos homens transparece na história de Aquihat. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre o Danei da epopeia de Aquihat. Outra coisa interessante que poucas pessoas percebem, a ressurreição do cristianismo é uma ressurreição, é um meio termo, né? É claro, é uma cópia da ressurreição persa, já mostrei aqui, que é uma ressurreição de final dos tempos, quando vem o ungido prometido, o Messias, o Saostiante, o libertador, para se levantar contra as forças do mal, e aí que essa ressurreição, ela acontece.
É bem claro isso, corpo transformado, glorificado, né? O cristianismo tem toda uma nomenclatura paulina e depois apocalíptica, né? Primeira morte, segunda morte, essa é a primeira, segunda ressurreição, está lá em Apocalipse capítulo 20 isto. Então, tem todo um trato também que você não pode interpretar essa ressurreição como literal do corpo humano. É impossível. Vamos continuar a leitura. Vou repetir aqui o início do parágrafo. O fato de a imortalidade não estar acessível aos homens transparece na história de Akhat. Este, quando se recusou a entregar o arco e as flechas que recebeu do pai para Anat, em troca da imortalidade, parecia perceber que a deusa estava oferecendo algo que não poderia realmente conceder. Sua resposta à deusa foi clara: não minta para mim. Eu vou morrer como todos morrem. Eu também certamente deverei morrer. Em verdade, o máximo que a deusa poderia oferecer-lhe era a exaltação em algum festival ritualístico por parte dos vivos, e a exemplo do que acontecia a Baal. Ou seja, o Akhat, né, o personagem da crônica, melhor dizendo, seria alguém importante no submundo. Alguém que o seu Nepesh seria elevado quando houvesse algum ritual. Então, de fato, ele não teria imortalidade. Não como um humano. Dessa forma, o máximo que poderia acontecer a Akhat, nesses rituais, era seu espírito ser invocado no mundo dos mortos e aparecer no banquete. Mas não o próprio Akhat ressuscitado. De acordo com Johnston, o retorno à vida de Baal tem referência às celebrações anuais em honra do deus, possivelmente os rituais de Ano Novo. Assim sendo, o máximo que um cananita poderia alcançar seria essa lembrança nos festivais ritualísticos costumeiros. A melhora na condição dos mortos, propiciada pelas oferendas em festivais conforme citado acima, pode ser verificada em alguns textos ugaríticos que mostram Baal, às vezes Danei, convidando alguns mortos melhorados ou especiais, os que eram lembrados no mais importante ritual de memória cananeu, o Marzi, para o seu palácio, um lugar santo. Nesses casos específicos, pode-se pensar no embrião de algum tipo de recompensa, mas não em forma de ressurreição. Com a chegada dos povos do mar, a região, a economia e as cidades cananeias entraram em declínio. Entretanto, a visão de mundo cananeia sobreviveu e influenciou profundamente um povo que só então estava adquirindo uma identidade: os israelitas. Bom, pessoal, muito interessante. Nós vamos falar muito sobre Ugarit aqui no canal. Inclusive, produzirei materiais exclusivos para os membros. Então, não fique de fora. Torne-se membro do canal. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.